Tudo bem não dar conta de tudo? Nem acredito que eu vou falar isso aqui. Oi, se você não me conhece, eu sou a Thalita. Esse aqui é o podcast Só Mais Uma Perguntinha. É um espaço pra gente falar, questionar, perguntar. Sabe aquela perguntinha que a gente deixa pra fazer nos últimos minutos da nossa sessão de terapia? Pois é. E inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo, aconteceu exatamente isso, de tudo bem não dar conta de tudo, e aí eu me lembro das minhas sessões de terapia. Sim, tudo bem não dar conta de tudo. Eu voltei de viagem no domingo, no final de semana. Esse episódio era para ter sido, já era para ter ido ao ar, só que eu gravei ele durante a viagem e simplesmente eu não conectei o fone, então o vídeo inteiro saiu sem som. E aí eu cheguei agora há pouco do consultório, à noite, estou aproveitando que eu tô aqui sozinha em casa para poder gravar esse episódio. Bem, hoje eu quero falar com você, mulher, né, que tá cansada de parecer ser forte e parecer que dá conta de tudo. Sabe aquela sensação de que você deveria ser forte, deveria aguentar mais, ser mais produtiva, ser fitness, ser gostosa, ser inteligente, ter uma super libido, encontrar as amigas e fazer todas as coisas? Só que lá no fundo você só quer uma cama e silêncio. Pois é igual a figurinha no WhatsApp que eu tenho, que é hoje eu tive que trabalhar no trabalho e foi horrível. Quem de nós, né, gente? E quando eu digo quem de nós, eu me incluo nessa situação. Porque a luta aqui com relação à autocobrança é uma luta diária, né? E expor isso aqui na internet, colocar isso para vocês num formato de bate-papo, para mim, é um grande avanço, é um puta avanço, né? Porque a gente, de alguma forma, passa essa imagem que a gente dá conta de tudo, né? E no nosso caso, como mulher, a gente cresceu ouvindo, né? Que mulher tem que dar conta, que mulher dá conta da casa, do trabalho, do corpo, dos filhos, da parceria, da pele boa, da resposta rápida no WhatsApp. E eu me lembro, inclusive, em terapia, que eu falei pro meu psicólogo que eu estou com pânico, fobia de notificações de WhatsApp. Eu nunca tinha passado por isso, mas eu vejo as notificações e assim, e me dá uma certa aflição de, eu não quero responder isso agora. Ou então eu olho e respondo mentalmente e nisso, as pessoas estão ficando sem resposta. Eu me tornei a pessoa que eu mais temia, que era a pessoa que, né, deixava as outras pessoas sem resposta no WhatsApp, mas isso também faz parte de um processo de autoconhecimento, né? De entender que realmente eu não dou conta de responder todo mundo, eu não dou conta de fazer tudo que eu achava que eu daria conta. E isso diz também sobre aprender a dizer não para mim, aprender a colocar limites para mim também, porque o fato de ser eu, né? Eu comigo mesma, então muitas vezes eu negligencio e não, eu dou conta, não, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí quando a gente vai ver, a gente não dá conta. Só que não assume que não dá conta, né? Só que aí quando a gente não dá conta de tudo, vem a culpa, né? A gente se sente culpada, preguiçosa, enfim, que poderia fazer mais. Mas aí a questão talvez não seja porque eu não consigo, mas sim porque eu deveria conseguir. Mas a verdade é que às vezes o não dar conta é uma forma do corpo gritar por socorro, pedir socorro e falar: pelo amor de Deus, a gente não consegue. E agora eu vou falar para as cabecinhas TDAH, tá? E eu sei que provavelmente alguém vai falar assim: ah, mas hoje todo mundo tem TDAH. Ah, mas todo mundo tem um pouco de TDAH. Não, não é assim, tá? Então, se você suspeita que você tem TDAH, procure profissional indicado para poder fazer um diagnóstico correto e entender e identificar se também não pode ser o seu estilo de vida que faz com que você mimetize sintomas de TDAH. Mas trazendo para a minha realidade, para a realidade de muitas pessoas que sim têm TDAH, eu fiz inclusive um vídeo para o Instagram na época do meu diagnóstico. A gente está em 2025, eu fui diagnosticada em 2023. Então, até hoje tem sido um aprendizado, porque eu me pego tendo comportamentos e depois eu me pego entendendo que parte desses comportamentos eles acontecem também por conta do meu TDAH, né?
Mas isso não justifica, apenas explica. Então não dá também pra gente se apegar a essa desculpa justificativa, né, de que é porque tem TDAH e é assim, não necessariamente, né? Mas falando sobre o TDAH, é, ele faz com que a gente, quando não diagnosticado principalmente, que foi o meu caso que demorou, né, isso faz com que a gente sinta mais sintomas de ansiedade, a nossa autocobrança, ela é muito maior, ela é muito alta, a nossa comparação, então a gente está sempre se comparando com as outras pessoas. Por exemplo, por que que fulano consegue tal coisa que parece ser tão simples, mas eu não consigo? Por que que fulano é organizado e eu não? Por que que fulano dá conta de fazer tal coisa e eu não? E essa autocobrança e essa comparação traz pra gente essa sensação de cansaço e essa sensação de que a gente não dá conta. E a gente não dá conta e a gente quer dar conta. E no querer dar conta, a gente acaba tentando fazer mais coisas, sendo que o corpo já está falando que não dá conta. E aí eu me lembro de pacientes que eu atendo com TDAH sofrendo também, chegam no consultório com queixa de falta de libido, por exemplo, mas que elas ainda não entenderam, né, não conseguiram entender que o fato de ter uma mente super agitada, de ter uma rotina de sobrecarga mental, inclusive, né? Que precisa pensar em todas as coisas para o funcionamento da casa, que tem que pensar no trabalho. Quando essa pessoa. Então, quando essa pessoa vai para a relação sexual, ela não vai relaxada, né? Ela vai tensa, preocupada com as outras coisas, pensando em várias outras coisas, ou muitas vezes ela nem quer ir para a relação sexual e é quando começa a queixa de, eu não tenho mais vontade, mas meu parceiro ou minha parceira reclama que eu não procuro mais para fazer sexo e coisas do tipo. E a pessoa chega no consultório achando que ela tem um grande problema sexual, quando na verdade ela ainda não entendeu que ela está sobrecarregada, né? E ter que assumir que tá tudo bem, não dá conta de tudo, é um super desafio, ainda mais nesse formato de sociedade que a gente vive hoje, que cobra a produtividade. Então a gente tem essa sensação de não estar dando conta, mas as dificuldades, né, de um cérebro neurodivergente, mas as dificuldades de ser mulher que, dependendo do ciclo menstrual, você fica uma semana e meia, né, na TPM, um pouco mais devagar, um pouco mais lenta. Então a gente tem que tirar força de onde a gente, né, não sabe para poder ser produtiva, para poder dar conta de alguma coisa, né? O cérebro ansioso é um cérebro que vive no futuro, né? Sempre pensando no e se der errado, né? E nas possibilidades, mas sempre olhando muito mais pro negativo, né? De se não conseguir, se não der certo. E esse cérebro, ele fica exausto, né? E esse cérebro exausto vive em alerta e faz com que a gente fique o tempo inteiro hipervigilante. E aí o nosso corpo tenta avisar, né? Tenta falar, chega, chega, a gente não dá conta. E quando eu digo a gente, eu me incluo no pacote, porque muitas vezes eu não escuto o que o meu corpo quer dizer, ou eu escuto, mas eu falo, beleza, depois a gente vê, né? Na volta a gente compra, é mais ou menos isso, na volta a gente conversa. E na verdade o corpo tá gritando, falando, para, desacelera. E um outro dia uma paciente minha trouxe uma fala onde ela disse o seguinte: eu não consigo nem começar o que eu quero fazer, o que eu gostaria de fazer. E eu, né, parei, prestei atenção de quantas vezes eu também tive esse pensamento. E depois eu entendi e também respondi para ela, né? Talvez você não consiga porque você nunca parou. E aí imagina eu falando isso e escutando isso de mim e dar aquele start do você também nunca parou. Então talvez por isso você também não está conseguindo fazer algumas coisas que você quer fazer, né? Olha como é complexo isso pra gente. A gente quer fazer as coisas e a gente muitas vezes não consegue fazer as coisas, mas a gente não consegue fazer as coisas porque a gente não para fazer as coisas.
Óbvio que tem todo um sistema, que tem toda uma cultura de produtividade que exija que a gente fique ativo o tempo inteiro, mas para a gente fazer algo, a gente também precisa parar, reduzir o ritmo para conseguir descansar, para conseguir pensar melhor, para conseguir planejar melhor as coisas. Só que se a gente não para, se a gente não consegue descansar, né? Como diz meu psicólogo, se a gente não consegue tirar os 5 minutos de nadismo, de ficar sem fazer nada, a gente realmente não vai conseguir fazer o que precisa ser feito, porque a gente fica sobrecarregada. E aí é quando isso começa a afetar a disposição, é quando isso começa a afetar o relacionamento, onde o casal já não interage sexualmente como antes, porque falta ânimo, falta disposição, né? Não é que falta desejo pela outra pessoa, mas é um cansaço mesmo. É como se o corpo estivesse funcionando no basal ali, e o cérebro falando assim, querido, o nosso foco aqui é sobreviver. Então, transar, tira da lista que agora não vai dar. A gente precisa sobreviver, fazer as outras coisas, né? Então, esse excesso de sobrecarga, de muitas coisas para se fazer, faz com que a gente não pare. Só que a gente precisa parar. E muitas vezes, o jeito que a gente para, infelizmente, é pela dor. É por causa de um problema de saúde. É quando a gente percebe que não adianta tentar não ultrapassar os nossos limites. Na verdade, o ideal é que a gente consiga enxergar, inclusive, quando essa sobrecarga ou quando as nossas tarefas estão chegando próximo do nosso limite, para a partir daí a gente frear, a gente recuar. Mas não, chega perto do nosso limite, passa do nosso limite e a gente ainda caminha muito depois do nosso limite, né? Então é um cansaço que a gente vem, normalizando, sabe? Mas que na verdade não deveria ser normalizado. Quando o que deveria ser normalizado é justamente o ficar sem fazer nada, é o parar para conseguir fazer algo. Então, se você se sente sobrecarregada, você não está sozinha e você também não está errada. E talvez descansar seja a coisa mais urgente que você precisa e que você consegue fazer, né? Então, descansar é mais urgente do que resolver, porque dependendo do que você deixa de fazer em determinado momento, não vai mudar muito. Então, se você morrer, o mundo vai continuar. Se você ficar doente, o mundo vai continuar. Se você está cansado, o mundo vai continuar. Já que o mundo vai continuar de qualquer forma, né? Por que não parar um pouco? Por que não pausar para descansar? E aí eu quero te fazer um convite, assim, para essa próxima semana. Escolha algo, escolha alguma coisa, alguma tarefa, alguma atividade para você não dar conta de fazer essa semana. Escolha uma coisa para não dar conta essa semana. Eu nem acredito que eu tô falando isso, gente, sério mesmo. Escolha uma coisa para você não dar conta essa semana. E sim, né? É uma coisa para você deixar de lado sem culpa, só para ver o que acontece. Com a minha cabecinha TDAH, que tem dificuldade com alguns métodos de organização, eu me permiti, né, escolher não dar conta de organizar as coisas como eu gostaria. Foi um desafio no início, porque eu senti uma agonia até física de olhar e ver que aquilo tá bagunçado, mas eu sabia que eu estava muito cansada e que se eu tentasse organizar estando cansada, a chance de eu me frustrar era muito maior, porque eu ia iniciar cansada, eu não ia terminar porque eu estava cansada e eu ia me sentir culpada por eu não ter terminado algo que eu comecei cansada, quando na verdade eu poderia assumir que eu estava cansada, descansar, deveria ter descansado primeiro para depois retomar, para depois iniciar um processo de organização. Então, meu convite para essa semana é esse: se permita não dar conta de
alguma coisa em específico e observa como é que você vai se sentir. E nesse caso, vai demandar muita sinceridade e honestidade com você, porque muitas vezes a gente acha que dá conta, a gente se convence de que a gente dá conta. Só que nisso, a gente acaba negligenciando a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a gente acaba negligenciando as nossas relações, a gente acaba negligenciando os nossos projetos, as coisas que a gente gostaria de fazer, mas que a gente não consegue por conta de tanto cansaço. É aquele momento onde os casais, de alguma forma, negligenciam as suas relações afetivas e as suas relações sexuais, porque não param para descansar, e a relação sexual que poderia ser um momento de relaxamento, uma válvula de escape, um alívio das tensões, acaba não sendo essa ferramenta de prazer, de conexão, né? Então as pessoas vão se desconectando das coisas boas. Então eu acho que era isso, assim, né? Tudo bem não dar conta de tudo, então eu assumo que eu não dei conta de regravar esse podcast na semana que ele deveria, né? Poderia ter entrado ao ar. Eu tô conseguindo finalizar ele agora, à noite, e é isso. Então, acho que eu posso dizer que tá tudo bem não dar conta de tudo, né? Na verdade, é até legal quando a gente assume que não dá conta de tudo. E é isso. Então, esse foi o episódio de hoje do Só Mais Uma Perguntinha. E se você quiser compartilhar a sua não cobrança da semana, me manda lá no Instagram, né? Se você conhece alguém que precisa ouvir esse episódio, refletir sobre, compartilha com essa pessoa. E como eu me propus desde o primeiro episódio, né? Tô aqui em fase de teste, tô aprendendo como fazer isso, tô aprendendo como me comunicar, como colocar as coisas, então também aceito feedback, sugestões de conteúdo, de como falar, de assuntos a serem abordados. Mas era isso. Eu fecho o episódio de hoje respondendo a pergunta de sim, tudo bem não dar conta de tudo. E a gente se vê no próximo vídeo.